Toda sexta-feira, Norberto jogava os mesmos números na loteria. Semana após semana, ele saía de casa, vestia sua roupa favorita e suas indefectíveis sandálias marrons. Era um ritual nobre que exigia certa pompa. O homem chegava à lotérica pontualmente às 8h30 da manhã, onde encontrava uns poucos, mas já conhecidos colegas, talvez até amigos na medida em que a rotina se estendeu por 30 anos. E o ritual se limitava a isso. Norberto fazia seu jogo e retornava à sua casa. 30 anos passados, e eis que numa sexta-feira, dia de jogo, por volta das 8h30 da manhã, Norberto caiu de maduro na cama. O coitado morreu instantaneamente, e o pior, sem ter acertado nunca, nem ao menos uma quadra. Na sexta seguinte à morte de Norberto, seu neto acha os jogos que o seu velho avô não tinha conseguido jogar. Naquela fatídica sexta-feira em que, por ocasião de sua morte, o velho Norberto não pôde fazer a sua fezinha, Quinzinho, seu neto, guardou os volantes no bolso e saiu apressado para a missa de sétimo dia, mas prometeu para o retrato do avô, ainda fixado na parede, que continuaria a fazer seus jogos sagrados todas as sextas-feiras. Mas na correria da missa, das provas escolares que estavam acontecendo, afinal era junho e o segundo bimestre estava chegando ao fim, Quinzinho, que não era mau aluno, mas tinha que correr atrás, porque também não se tratava de nenhum gênio, por pura curiosidade, a caminho da igreja, parou numa lotérica e deu uma olhada no resultado dos jogos daquele dia. Não, o avô não tinha ganhado nem um centavo, como de costume. Passados 15 dias, Quinzinho resolveu entender melhor o vício do avô. E foi novamente à lotérica. A mesma que, em vão, o avô jogava sistematicamente todas as sextas-feiras. Fez o jogo, o mesmo do avô, não sem antes pedir todo tipo de explicações ao caixa. Eram 6 números, custava tanto, havia premiação máxima para quem acertasse os 6 números e ao que se seguia uma quantia menor para quem acertasse 5 e menor ainda para quem acertasse 4 pontos. Abaixo disso, só restava o lamento por ter sido um quase felizardo. O mesmo jogo foi sendo feito toda semana, como de costume. Os velhos amigos de aposta foram morrendo um a um, mas novos homens e mulheres surgiram a cada dia, e uma nova turma aos poucos foi se formando. Houve festas, casamentos, divórcios, apostadores ousados, conservadores. Houve gente que perdeu tudo o que tinha apostando. Houve gente que nem tanto. Houve até quem acertasse uma quadra, uma quina, mas os 6 numerozinhos milagrosos, ninguém daquela turma jamais conseguiu acertar. Mesmo assim, Quinzinho seguiu mantendo aquele ritual do avô por tantos anos quanto Norberto. E sem ter ganhado sequer uma quadra, se passaram novamente 30 anos. Quinzinho agora, advogado, com o escritório no centro da cidade, se tornara com o passar do tempo Dr. Norberto de Souza Neto, ou simplesmente Dr. Norberto, como era chamado dada sua função social e o esplendor dos cabelos brancos que se lhe espalhavam pela cabeça. Era mais jovem do que o avô, mas 30 anos depois que começara a fazer do vício do avô o seu próprio vício, já começara a sentir muitas dores pelo corpo, o coração já não era uma fortaleza que era na juventude e seu peso havia praticamente dobrado ao longo desse tempo. O que Norberto Neto nunca se dera conta é que naquele dia, no fatídico dia da morte de seu saudoso avô Norberto, o que nunca percebera é que naquele dia o simpático velhinho havia sacramentado 6 números da loteria e teria deixado milionários todos os seus familiares, mesmo que tivesse morrido de alegria ao saber a notícia das balinhas milionárias. Como ele não jogou por estar impossibilitado, naquele dia e consequentemente nos seguintes também, o prêmio acumulou. E na seguinte semana, antes da missa de sétimo dia, Quinzinho fez o jogo, mas aí já foi tarde demais. Outra chance daquelas, a sorte não costumava reservar a muita gente. Naquela semana em que nem o velho Norberto, nem o então jovem Norberto jogaram os 6 números por uma sarcástica ironia do destino, avô e neto teriam ficado milionários, mas ninguém ficou.
O tempo passou, mais ainda, e seu Norberto havia se tornado um homem resignado diante de seu vício, herdado como uma espécie de maldição familiar. Trancou então os números do bilhete em um cofre de banco e os trancou lá, para que ninguém mais, senão ele, tivesse acesso àqueles números, que pelos cálculos matemáticos do doutor Norberto, a essa altura do campeonato, um especialista em estatística, as chances eram cada vez maiores de que aqueles números saíssem no próximo sorteio. Pena que ele nunca tenha se lembrado de ver o resultado do dia da morte do avô. Anos depois, já bem velhinho, convocou os netos em seu leito de morte e fez um último pedido: que em sua lápide escrevessem os 6 números da loteria e que, por via das dúvidas, não se esquecessem de fazer o jogo da sexta-feira em que ele viesse a morrer, porventura. Afinal de contas, pela lei das probabilidades, aquele resultado não tardaria a acontecer. O velho morreu. Os netos nunca se lembraram de tal promessa. E mais ou menos 2 anos mais tarde, aqueles números teriam feito de algum de seus netos o milionário da família, como poderia ter acontecido com Norberto Neto. Mas aquele dia, o prêmio acumulou novamente.